Tá já então. Então, vamos começar. Vamos rezar uma Ave Maria? Vamos lá. Eu tô precisando, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá então, chegamos no grande momento, meu Deus do céu. E aí, jovem, tá começando mais uma entrevista aqui no Santa Carona e hoje eu queria aproveitar para agradecer a CES Portugal porque ela conseguiu este momento especialíssimo no canal, porque todo mundo que acompanha o canal sabe que tem duas pessoas que eu nunca consegui entrevistar, agora vai ser só uma, olha só que beleza, que é o Padre Paulo Ricardo e o Dunga, mas o Dunga acabou, agora a gente resolveu. Seja bem-vindo. Santa Cecília. Rogai por nós. Seja bem-vindo, Dunga. Obrigado pela carona, que legal estar aqui com vocês. Sempre é bom a gente bater papo, né? Aqui eu acredito que quando a gente é entrevistado, a gente também tem a oportunidade de falar coisas que, de maneira natural, a gente não consegue falar. Então, participar de uma entrevista sempre é muito bom. Que beleza. Na hora que você chegou aqui, aconteceu um momento muito estranho, né? Foi um momento multiverso. Porque ontem eu tava no PHN, aí o Dunga virou pra mim e falou assim, é você que tava no PHN ontem? Eu falei, gente, que coisa esquisita, né? Olha só, você tá com um programa novo agora, né? Eu queria que você falasse, como é que surgiu essa inspiração do nome, principalmente, né? Acredite. É um pouco difícil a gente dizer de como nasceu, porque vai juntando tudo, né? É uma inspiração que vai chegando aos poucos. Tudo começou com um estudo bíblico um pouco mais aprofundado, daquela cura que Jesus faz, daquele leproso. Aí ele chega para Jesus e fala assim, se queres, tens o poder de limpar-me. E ficou quieto, ficou esperando. Então, ele provocou Deus, né? Ele acreditava tanto que Deus podia, que ele jogou a batata quente para Jesus. Se o senhor quer, o senhor pode. Estou na minha, não tem nada a perder mais. Eu sou leproso, vou morrer, estou apodrecendo. Então, se o senhor quer, tens o poder para limpar-me. E com essa atitude, ele tirou assim, uma resposta muito legal de Jesus. Jesus disse, eu quero, né, ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Aquilo mexeu muito comigo, né? A história daquele leproso, a história, né, ele estava morrendo, né? Então, vinha há tempos. Então, ele fez uma leitura rápida do passado dele. Talvez ele tenha visto o quanto ele tinha sofrido, a dignidade dele ter ido embora, mas ele deu um crédito a Deus que ele entendeu que Deus não falha. Então hoje, acredite ou acreditar é dar crédito a um Deus que nunca falhou comigo, né? Nunca. Me fez esperar várias vezes, né? Aliás, está me fazendo esperar em algumas situações. Mas ele nunca falhou, né? Então pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas ele nunca falhou. Então eu comecei a montar essa raciocínio a partir dessa experiência com a palavra de Deus. E depois, com a minha saída da Canção Nova, eu também precisei acreditar um pouco mais, porque foram 27 anos lá dentro, precisei sair para cuidar da minha sogra, da saúde dela. Aí depois fiquei 2 anos e meio trabalhando como voluntário. Depois a Canção Nova também decidiu encerrar esse período de trabalho voluntário. Eu precisei acreditar de novo, né? Então acreditar na providência, acreditar na evangelização estar sendo continuada. E a palavra acreditar, acredite, foi ficando mais presente no meu vocabulário. E de repente eu fiz uma música, né? Acredite. Né? Dentro desse processo eu lancei ainda o meu último CD na Canção Nova chamado Acredite. E quando, lá na frente, quando me foi proposto a ideia de fazer um programa novo de televisão, na Rede Vida, na hora veio o acredite, né? Por que não acredite? E desse acredite já surgiu agora a Escola de Evangelização Acredite, né, de formação, espiritualidade e vida, já surgiu encontros Acredite, peregrinações Acredite. Então eu estou numa fase, estou aos 57 anos, com 30 anos de vida missionária, eu estou numa fase que a vida está me obrigando a acreditar de novo, né? Então eu estou vivendo o acredito, assim como vivi e vivo ainda, graças a Deus, o PHN na minha vida, por isso que eu estava vendo ontem você lá, e amo o Peter, né? Meu irmãozão, a gente fez e faz muita coisa junto, então eu não perco o programa PHN, eu assisto o programa PHN,
para matar a saudade, porque eu curto, porque eu amo aquela inspiração que Deus me deu. Mas agora eu estou na fase do acredite, né? Do acreditar, do apostar tudo, de me lançar de novo, de recomeço. Então, o Acredite está nesse pacote todo aí, que inclusive é um programa de televisão. Sim. Uma pergunta que eu tinha para te fazer. Quando eu descobri que você ia sair do PHN, eu fiquei pensando no Santa Carona, por exemplo. Né? O Santa Carona foi uma inspiração que Deus colocou no meu coração e eu estou acompanhando já há 7 anos. E eu fiquei imaginando se fosse comigo, né? Tipo assim, sair do Santa Carona e começar... Foi praticamente um novo começo. Como é que foi para você? Tanto no sentido do desapego, né? De ter que sair de algo que te custou tanto, né? E agora iniciar algo do novo. Como que foi para você? Acho que eu tenho 2 características que eu já detectei em mim e que isso me ajuda muito. Primeiro, eu não tenho medo de começar de novo. Isso eu nunca tive, até porque para eu ser missionário, eu deixei 12 anos de uma profissão, de um emprego, né? Na época, acho que, se não me engano, eu ganhava 35 salários mínimos, né? Então era um salário muito bom para a época, para hoje, inclusive, é muito bom também. E eu deixei 12 anos de trabalho numa fábrica onde meu pai trabalhou 35 anos, a minha mãe trabalhou 30 anos, meu irmão 28, eu estava lá 12. Era uma carreira já estruturada. Uma carreira já tinha 2 carros zero, moto, casa. Então eu deixei tudo isso para não ganhar absolutamente nada no dia seguinte. Não tem plano de saúde, não tem onde morar, não tem nada. E o Felipe comenta, inclusive, que quando vocês foram para a Canção Nova, não é a Canção Nova que a gente conhece hoje. De jeito nenhum. Era um matagal só que... Um pomar, vaquinha. Só tinha uma vaca lá para dar um leite para todo mundo. Você imagina a exploração da vaca. Então eu nunca tive medo de começar de novo. Então, para mim... E eu também nunca fui apegado a nada, né? Mesmo estando 22 anos à frente do PHN... O maior encontro da Canção Nova, então nós estamos falando aí de mais... O maior encontro jovem do Brasil, né? Um dos maiores do mundo, né? Então eu estou falando aí de 220 mil pessoas no último. Meu Deus. Mas mesmo assim, eu não me apego, né? Para mim, não fazer mais isso hoje e começar alguma coisa amanhã, para mim é uma coisa muito natural, muito natural. Então eu não sofro por causa disso. Tanto é que eu continuo vendo o programa PHN, torcendo e, assim, vibrando com o Peter, porque essas 2 características fazem parte da minha vida, né? Não tenho medo de começar de novo, né? E não me apego a nada também. Acho que a única coisa que eu me apego é realmente a minha família. Por essa eu morro, eu brigo, eu mato, eu faço qualquer coisa. Essa não desapega, não. Essa não tem como. Então, mas fora a família, né? Fora o bem-estar da família, nada. Nenhum bem material... construir uma casa, por exemplo, né? Uma casa muito boa na Cachoeira Paulista, uma casa fantástica, bacana. Moro numa casa hoje que é 40% daquilo que é a casa que a casa que está lá é minha ainda, mas tem um inquilino lá morando, um grande amigo meu, o Christian. Estou feliz pra caramba com ele lá. E estou feliz de novo numa casa que é assim, uma casinha, né? Comparada. Mas sabendo que quando vender lá, compra outra aqui. Então, quer dizer, é recomeço. Então a gente não para nisso aí, entendeu? Eu acho que essa é uma grande característica minha. Por isso que está sendo bacana também essa passagem, né? Eu lembro uma vez de uma pregação que você deu em Anápolis, há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Foi um dos encontros que eu fui, que você estava pregando. E você, dando seu testemunho, você teve uma frase que eu nunca esqueci. Que você falou que no começo da sua vida de casado, você fazia conta e pagava conta. E essa era a vida, era o processo. Então a gente pode entender desse jeito, né? Para você o processo tem mais sentido do que o fim, na verdade. Né? Na verdade eu tenho que ter uma conta para pagar. Porque quando você não tem nada, você trabalha pouco, né? Quando você tem compromissos, você trabalha muito. Então a providência divina, ela se manifesta de acordo com o que você se arrisca, né? Se você não se arrisca, a providência divina não tem por que startar, né? O providencial o quê? Você não arriscou nada. Então, você não está precisando de nada. Então, vamos continuar nesse processo. Você não precisa de nada, eu não te dou nada. Você não precisa de nada, eu não te dou nada. Passou a precisar, eu te dou. Então, é uma experiência diária, né? Então, desde trocar um automóvel, desde mudar de cidade, começar outro encontro, um infortúnio, né? Uma doença, uma situação
A época do Covid agora, né? Imagina, né? Sim, nossa. Todo mundo lutando. Mas a minha vida sempre foi assim. Quando eu me casei com a Néia, nem geladeira a gente tinha. Então, imagina, quem que casa sem geladeira, né? Aí eu ia no açougue, comprava 2 bifes, eu comia um, ela comia outro, porque simplesmente não tinha onde guardar. Então, não podia sobrar. O que a gente ganhava, consumia, a gente gastava, a gente encerrava o dia para começar outro. Né? Então, desde o começo da minha vida de casado, foi assim. Depois, é claro, a gente melhorou de vida, a gente chegou a ter um conforto bacana naqueles 12 anos, final daqueles 12 anos. Depois fomos para Canção Nova. Canção Nova a gente vendia o café da manhã para comprar janta, com o bom dia, o almoço para comprar janta, quer dizer, não tinha nada também. Naquela estrutura que hoje existe lá, não existia absolutamente nada daquilo lá. Fomos também caminhando e chegamos até a ter um certo, entre aspas, né, entendam bem, né, um certo conforto morando lá dentro, né, uma certa segurança, plano de saúde, salário, uma estrutura de lugar para morar, enfim, né, refeitório e tudo mais. E que é justo também, né? Que é justo e é importante, precisa, né, o ser humano precisa disso aí para poder fazer bem feito o que tem que fazer. Então, você sempre está galgando, sempre está precisando de algo e a providência divina sempre se manifestando. Então, é uma dinâmica que quando você entra e aprende a viver nela, uma coisa que a gente não tem é medo. Né? Então, o medo passa a ser apenas aquele medo de olhar para os dois lados da rua, para atravessar, né? O medo de mergulhar numa água rasa. Um medo que te protege, mas não um medo que te impede de caminhar. Então, a viver da providência, viver na dependência de Deus, passa por esse processo. Muita gente que acompanha o canal tem problema com relação à vocação, né? Problemas vocacionais, crises vocacionais, e ouvindo você falar, né, você ganhava 35 salários mínimos, e de repente você largou tudo para ir viver do leite de uma vaca só para um monte de gente, né? O que foi que aconteceu em você para que você tivesse a certeza de que aquilo era o que Deus queria de você? O que te ajudou, o que você observou? Talvez para quem está em casa, que está com essa crise agora e talvez não sabe o que observar. É muito simples. Se você é feliz naquilo que você faz, você tem vocação para aquilo. Se você não é feliz, sai fora, pô, vai para outro lugar. Imagina os caras ser missionário, cara feia, né? Falando mal dos outros, infeliz. Você não tem vocação para aquilo. Então, quando é que você tem certeza que você tem vocação para aquilo? Quando você é feliz. Porque Deus não quer ninguém feliz. Então, tudo que eu fiz e faço, eu faço e com felicidade. Então, por exemplo, sair de casa, como daqui a pouquinho, depois da entrevista, eu vou para um compromisso, vou andar aí, 100 km, 150 km, vou pregar, vou voltar tarde, vou dormir tarde, vou acordar cedo para a live de amanhã, 7 da manhã. Mas eu faço tudo isso feliz. Então, isso me deixa feliz. Então, quando você está feliz, você tem vocação para aquilo. Agora, quando você detectou, eu estou fazendo de maneira infeliz, isso que eu estou fazendo não está me dando felicidade, então tem alguma coisa errada, né? Mesmo que seja sofrido, né? É um momento difícil, mas você está feliz. Mas o sofrimento ele vem com missão ou sem missão. Exato. Né? O sofrimento ele faz parte da vida, né? Se você não sofre na missão, você vai sofrer na sua casa, vai sofrer no trabalho, vai sofrer decepcionado com alguém. O sofrimento, ele faz parte da vida de qualquer pessoa, né? E não apenas, ou tão somente, ou mais do missionário. Não, o missionário é uma pessoa normal, né? Deus não vai fazer com que a vida do missionário seja um inferno para ele poder ser missionário. Não é justo, não é pedagógico. Não é uma cruz desmedida, né? Não é? De jeito nenhum, entendeu? Assim, tem pessoas que sofrem muito mais do que eu e não são missionários, né? Sofrem para sustentar a casa, um trabalho numa fábrica. Eu trabalhei com lixadeira, com ponteira, com torno, com fresa, fazendo hora extra, comendo de marmita. Quer dizer, eu fiz tudo isso, né? E isso era um sofrimento, porém, eu era feliz fazendo aquilo lá. Então, também tinha vocação para aquilo. Depois apareceu uma coisa mais legal, que foi ser missionário de fato, né? Eu já era missionário de grupo de oração, dar encontro final de semana, eu já tinha uma banda, a gente já evangelizava muito em Pindamonhangaba. Muitas pessoas estão assistindo a gente, né? Exatamente. Mas depois eu decidi ser full time, né? Não, agora vou fazer só isso. E foram 27 anos assim. Então, os sofrimentos acompanham
Mas as alegrias, elas são muito maiores, né? Às vezes você tem 10% de tristeza e 90% de alegria. Então eu não posso ficar na tristeza, eu tenho que ficar nos 90%. Né? Vou administrar isso aí. Então acho que, respondendo direto a pergunta, é o seguinte: se a pessoa não é feliz naquilo que ela está fazendo, ela não tem vocação para aquilo. Então muda de coisa, né? Muda de atividade, porque senão ela vai ser infeliz. Não é isso que Deus quer. Isso que você falou de sofrimento e felicidade, foi uma pergunta, por exemplo, que eu fiz para o Monsenhor Jonas quando eu entrevistei ele. Qual foi o momento, pelo menos, da vida dele, né? Um ápice de glória, assim, né? Da vida dele. E o momento mais difícil. Eu queria te fazer essa pergunta também. Nesse período que você teve, eu vou limitar para o PHN, pode ser? No período que você estava na Canção Nova. Um momento de maior glória e o momento mais difícil que você viveu. Vou repetir a pergunta. Na sua vida, o momento mais de maior glória e o momento mais difícil? Acho que o momento mais difícil, né, foi a morte do meu pai, porque eu estava em missão, né? Então eu estava em missão e quando eu voltei da missão, meu pai já tinha sido sepultado. Então não participei de velório, não participei de enterro, não deu tempo de viver aquele luto com os parentes. Então ali, eu estava em João Pessoa, na Paraíba, quando eu fiquei sabendo da morte dele, não deu tempo de chegar para o velório, não deu tempo de chegar para o enterro. As conexões eram muito complicadas. Cheguei na minha cidade meia-noite, meu pai tinha sido enterrado 6 da tarde. Então, aquilo foi um momento muito triste mesmo. Não pela morte em si, mas pelo jeito que aconteceu. De não estar lá, de não né? estar ali, de não poder estar com a minha mãe, com meus irmãos, de ver meu pai sendo enterrado e tudo mais. Então, aquilo lá foi muito triste mesmo. Mas que uma semana depois eu já estava entendendo que aquilo faz parte da vida também, né? Vendo, por exemplo, quantas pessoas, quantos brasileiros são imigrantes, vivem ilegal num determinado país e quando o pai morre, ela não pode vir para o Brasil também, porque senão ela perde e não consegue mais entrar naquele país. Então, quando a gente é missionário, a gente também participa desses sofrimentos de um punhado de gente. Quando a gente pega o nosso sofrimento, pô, eu já vi vários sofrimentos iguais, então não sou o único, né? Não fico falando, pô, por que eu? Não. Sofri, foi o momento, talvez, o meu momento mais triste da minha vida. E o momento mais feliz da minha vida, eu posso dizer que foram aqueles momentos da rodada da camiseta no PHN, né? Sério? Aquele ali, eu tinha assim a visão do céu, né? Então você viu o centro de evangelização totalmente tomado, né? E por jovens e rodando aquela camiseta. Então, aquela visão, né? Aquela visão de final do encontro, aquilo ali era um êxtase, né? O que passa na cabeça? Então, tá cara, passa a Porque ser... é muita gente. Não, é muita gente negócio... e é muita gente querendo o bem, muita gente fazendo bem, muita gente renunciando ao pecado, muita gente querendo viver a santidade. E aquela beleza plástica ali de rodar a camiseta, depois jogar a camiseta para cima, cantando Meu Lugar ao Céu. Então, aquele momento dentro da minha vida missionária, né, foram, né, durante 22 anos, os momentos mais, assim, felizes, né? Aqueles 7 minutos, né, que dura entre a música, uma repete, depois joga a camiseta. Então, porque ali era a coroação de um ano todo de missão, né? Porque a gente ia em Manaus, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Tocantins, Brasília, ia rodando o Brasil todo, pregando já o tema do acampamento PHN, aí de repente você começava a chegar os ônibus de todas as cidades, tudo mais, reunindo ali, e quando chegava naquele ápice, então não era porque tinha 200 mil pessoas ou porque era eu que estava, não, porque aquilo foi o resultado de uma andada de um ano pelo país, né? Com sofrimento, com dificuldade, saudade da família, você não está na foto daquele aniversário, você não foi padrinho daquele casamento, você não pode ser padrinho de batismo porque você estava em missão. Saiu com dor de barriga, com dor de dente, com furúnculo, com cocô na calça, aquela coisa nada toda. Então, quer dizer, houve uma história de um ano, né? E que culminou naquele momento, né? Então, por isso que aquele momento é fantástico. E quando houver de novo, né? E eu tiver a oportunidade de participar ou não, e poder ver pela televisão, como eu disse, não sou apegado e não tenho medo. Para mim, eu vibro do mesmo jeito. Então, aquele momento foram os momentos que mais me deram alegria. Nossa, então, basicamente, tem muita
tem muito corre ali atrás daquele momento, que a gente, sei lá, a gente tá vendo aquele momento ali e fala, cara, deve passar muita coisa na cabeça. Mas tem muito sofrimento ali por trás que quem não tá sabendo, só não tá sabendo. Mas sofrimento natural, né? O sofrimento da vida mesmo. Né? Não um sofrimento assim, eu tô sofrendo. Não, sofrimento assim, de você ter que sair de casa. Você imagina, o ano tem 52 finais de semana. Né? Sem a pandemia, eu fico normalmente 10 finais de semana em casa e 42 fora. Meu Deus! Então são 42 fins de semana em missão. Né? Então o Dunga não estar em casa no fim de semana é uma coisa comum. Natural. Agora, nesse tempo da pandemia, eu tô no céu. Todo final de semana na minha casa, tá uma beleza. Mas assim, normalmente, então são 42 finais de semana fora, fazendo show, pregando, dando encontro, aquela coisa, e 10 de folga. 10 de folga. E para conseguir esses 10, você tem que dizer 100 nãos. Né? Há pedidos que vêm, pedido de bispo, pedido de padre, pedido de leigo. Você tem que ser firme para dizer não, para você ter 10 finais de semana de folga. Então, por isso que esse sofrimento nesse sentido, das renúncias, né? Saudade, né? Deixar um filho doente, às vezes, dentro de casa, sair de casa doente, às vezes com uma situação pendente para resolver. Enfim, então o sofrimento nesse sentido, dessas renúncias, né? Então a somatória de tudo isso combina naquele momento. Então é bacana demais você fazer essa matemática. Olha, de todos os testemunhos que você já deve ter ouvido na vida, qual foi aquele que mais te marcou? Tem algum assim que você pode dizer que foi esse aqui? Tem dois, né? Mas um muito legal. Pode falar os dois. Então. Eu estava fazendo um programa ao vivo, na madrugada, e abri para fazer participações, né? Eu tinha acabado de cantar a música Restauração e atendi um telefone, era de uma prostituta de dentro de um prostíbulo, né? Falou, olha, eu sou uma prostituta, estou falando aqui de dentro do prostíbulo. Pensei comigo, era trote, né? Deve ser um trote e tal. Até disse para as pessoas que estavam na TV, gente, eu tô achando que isso aqui é um trote, mas porque ela me pediu para que cantasse de novo a música e ministrasse, ela inclusive usou esse termo, e que ministrasse para aquelas 4 prostitutas que estavam naquele quarto, esperando 4 homens que estavam para chegar. Aí eu disse no ar, né, eu tô achando que é uma brincadeira, tô achando que é uma zoação, mas eu vou fazer. Né? Vai que... E fiz, cantei, rezei por elas e tal. No dia seguinte, ali pelas 8 da manhã, tocou o telefone lá na minha sala, a mesma prostituta falou, queria dizer que amanheceu o dia, aconteceu alguma coisa, os 4 homens não vieram, né? E hoje nós tomamos uma decisão. 2 estão voltando para o esposo e 2 estão voltando para os pais. E foram embora para casa. Nunca mais ouvi. Um ano depois, essa prostituta, ex-prostituta, foi à Canção Nova, mas eu não estava lá. E ela deixou um recadinho, diga para ele que eu vim aqui, que eu estou na caminhada, tal. Mais um ano depois, né, já tinha esquecido desse fato, terminou um acampamento, eu desci do palco, tinha umas 100 pessoas ali para autografar, tirar foto, aquela coisa, e eu percebi que tinha um casal com 2 filhos me esperando pacientemente. Eu falei, deve ser uma conversa longa, né? Porque eles estão com paciência, esperando. Já fui me preparando para atender aquele casal, né? E tirando foto, e autografando, né? Aquela coisa. Quando acabou aquele grupo de pessoas, que era o final do acampamento, todo mundo foi embora para casa, eu olhei para aquele casal e disse, pois não, né? Mas já me preparado para gastar tempo ali. Aí o esposo deu um passo na frente, falou, eu queria agradecer por você ter devolvido a minha esposa para mim e para os meus filhos. Ainda não entendi, né? Falei, não, que isso, né? Aí depois a esposa deu um passo para falar, eu sou aquela prostituta que 2 anos atrás te ligou no programa. Cara, ali foi assim um negócio absurdamente. Do palco até a minha casa eu demoraria uns 15 minutos, eu demorei umas 4 horas para chegar na minha casa, assim, parando, rezando, chorando. Para mim foi o maior resgate que eu fiz, porque ele era uma família muito simples, entraram no Fusca, foram embora, ele, um homem muito humilde, você percebia que era um homem sofrido, né, um trabalhador, era uma mulher bonita,
muito bonita, sofrida também, assim, simples, mas os filhos, uma belezinha. Então eu falei, então, ali foi para mim sabe? E um outro foi um testemunho que eu ouvi num dos programas PHN, que foi do Silvio do Gábata. Ele estava tão na droga, que o demônio já tinha tomado conta dele, na verdade, né? Ele estava possesso, né? Ele não estava apenas drogado ou viciado no crack, ele estava possesso. Ele estava vivendo no fundo de um barracão e o pai dele o procurava pela cidade de São Paulo, há muitos anos já, até que um dia ele encontrou. E quando ele entrou naquele galpão, ele percebeu que era o filho dele lá no fundo, pela silhueta assim. O Silvio é um cara muito forte, careca. E o pai dele, na hora da entrada do galpão, ele ajoelhou e foi andando de joelho, gritando, perdão, perdão. E o Silvio narrou que cada vez que ele gritava perdão, um demônio saía do corpo dele. Ele sentia que um demônio saía do corpo dele. E quando o pai dele acabou de chegar, gritando perdão, ele agora era um homem liberto e hoje ele trabalha na recuperação de muitos drogados, né? Então esse testemunho eu ouvi, não foi comigo, mas eu ouvi num dos programas PHN que eu tive a oportunidade de apresentar. Então essas duas coisas me marcaram profundamente, né? São os dois testemunhos que eu guardo assim muito vivo na minha mente, né? Queria, inclusive, encontrar com essa mulher de novo, com esse homem de novo, um dia, quem sabe, né? Para poder ouvir de novo essa história, né? Porque é sempre bom a gente ouvir de novo. Com o Silvio eu me encontro, assim, com frequência. Mas essas duas coisas me marcaram profundamente. Eu queria te fazer essa pergunta que eu fiz agora, porque eu participei de alguns encontros PHN e eu cheguei a ver coisas. E eu pensava, gente, se eu que estou aqui, uma fagulhinha, né? Imagina o que ele não deve receber lá de testemunhos. Deve ter colocado... O PHN trouxe muitos testemunhos. Eu fiz 1.115 programas PHN. Então foram 1.000... Você contou todos? Não precisei contar, né? Porque eu lembro da data que começou e a última vez que eu participei. Então, somando tudo, os 20 anos de PHN, na verdade 22 anos de PHN, todas as terças-feiras, sem contar a reprise, claro. Então deu com certeza mais de 1.100, né? Vamos arredondar para 1.100. Então eu fiz 1.100 programas, né, PHN, eu ouvi 1.100 testemunhos, né? E entre esses testemunhos me lembro, não vou dizer que eu me lembro da maioria, mas eu me lembro de muitos testemunhos. E são esses testemunhos que hoje me sustentam, né? Por exemplo, muitas vezes eu estou passando uma dificuldade na minha vida, seja ela qual for, e muitas vezes Deus me leva a recordar, né, desses testemunhos, e daí eu digo para mim mesmo, poxa vida, você já ouviu alguém dizendo que deu certo, então acredita mais um pouco, aí vem a palavra acredite, né? Acredite mais um pouco. Então, quer dizer, essa minha experiência, a minha espiritualidade foi forjada, né, apresentando o programa PHN e ouvindo testemunhos, né? Esses testemunhos é como se fosse para você por hoje sim. Igual aquela palestra do Padre Léo. Porque por detrás de todo não ao pecado, sim, existe, por exemplo, a cada não ao pecado, você dá milhares de sims para Deus, né? Mas às vezes esses milhares de sims para Deus não são ditos porque você ainda está preso ao não, preso ao pecado. Então, mas quando você diz o não ao pecado, né, ele te libera, você está liberado. Quando eu comecei esse PHN, por hoje não, muitas pessoas foram contrárias, né, a essa inspiração, porque achavam muito negativo, pode dizer não, fala por hoje sim. Mas por hoje sim é óbvio, pô. É óbvio que você tem que dizer sim a Deus. O que não é óbvio hoje em dia é dizer não ao pecado. É você romper com essa cadeia, né? Romper com essa malha que te prende. Então, o não ao pecado te possibilita a milhares de sims para Deus, para a pessoa que você ama, para você mesmo, para as oportunidades. Então, tem muitas pessoas que não são felizes hoje, que a vida não anda, né? Não anda mesmo, porque ainda estão de alguma forma ligados. Lembrando que a primeira cura que Jesus fez, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão, depois ele foi para o deserto, ficou 40 dias, depois foi para a sinagoga de Nazaré, e depois da sinagoga de Nazaré ele decide então morar
em Cafarnaum e ele vai fazer a primeira cura. E a primeira cura, ele curou um possesso. Então ele libertou uma pessoa das garras de Satanás. Depois ele fez a segunda, curou a sogra de Pedro, da febre. Depois o leproso, né? Depois o paralítico, depois o homem de mão seca, o servo do centurião e depois o filho da viúva da cidade de Naim. Quer dizer, tá faltando um aqui, peraí. Tirou o homem da possessão do diabo, curou a febre da sogra de Pedro, curou o leproso, curou o paralítico, curou o homem de mão seca, aí sim, curou o servo do centurião e ressuscitou o filho da... Então, na sequência, veja bem, a primeira coisa que ele fez foi ensinar o cara, falou, para com esse negócio, deixa eu desligar você disso aqui. Então, para que toda a graça aconteça na nossa vida, é necessário dizer um não diário ao pecado, né? Pecado é erro de alvo, errar o alvo. Toda vez que você mira o casamento, mas acerta o adultério, você errou o alvo. A tradução da palavra pecado é errar o alvo. Então, desespiritualizando um pouco, né? Colocando a palavra pecado mais no sentido literal, basta você acertar o alvo que você está deixando de pecar. Então, por hoje eu não vou errar o alvo. Então, isso me libera para poder caminhar a vida, né, irmão? E acertar o alvo. E acertar o alvo. Para você, o que seria essencial para um missionário que trabalha com juventude? Eu vejo muita gente perguntando, Guilherme, eu tenho turma de crisma, eu tenho uma catequese, e a gente dá alguns conselhos, mas eu queria ouvir de você. Existem várias categorias de evangelização, né? Existe a catequese, né? Que é um período onde você trabalha com a nossa doutrina, que você trabalha, né, com os sacramentos, com os dogmas, com a doutrina da nossa igreja, que você ensina as orações, tudo mais. Então, digamos assim, é um tipo de evangelização. Então, mas você pega o ser humano num estágio, né, segundo o nosso costume, no estágio da vida mais cedo, né, naquela primeira infância ou quase na adolescência, tal, tudo bem. Aí depois você tem uma outra fase que é o crisma, né? Então também não é fácil trabalhar com essa faixa etária, porque ela está ainda ela está se formando, ela está acontecendo, ela não sabe ainda o que quer, se ela, pela faixa etária, é outro tipo de atividade e tal. Bom, depois esse crismado, ou esse crismando, ou essa pessoa que recebeu o sacramento da confirmação, geralmente ele vai embora, ele sai da igreja. Geralmente é assim, né? Geralmente ele, agora já fiz primeira comunhão, já fiz o crisma, agora eu vou na missa de vez em quando, tal. Infelizmente é isso, né? Não existe ali um trabalho de perseverança, de atração, de permanência desse jovem. Pô, esse jovem vai para a vida. Aí ele vai jogar futebol, ele vai namorar, vai dar o primeiro beijo, ele vai usar maconha, ele vai fumar, ele vai querer ser alguém na vida, ele vai querer estudar, vai para faculdade. Faculdade hoje, forma militante, não forma acadêmico, né? Então, aí vai estragar o bicho, entendeu? Aí ele vai ter contato com o podre da sociedade, o podre do ensino, o podre das ideologias, ele vai se contaminar. Aí ele vai voltar, né? Aí vai ser a hora da evangelização, de fato, né? Então, você não vai pegar uma pessoa zerada, você vai pegar uma pessoa sofrida. Então, a primeira coisa que um missionário não pode é se escandalizar com o pecado do outro, né? E julgar, porque quem se escandaliza, julga e já condena. Então, o missionário tem que ser um ouvido igual de um padre. O padre, você senta do lado dele, padre, ó, eu matei, eu roubei, eu extorqui. Ele fala, meu filho, tudo bem, então, tá arrependido, tá? Então, se o padre, cada pecado que você dissesse pro padre, o padre, que isso, meu filho, pelo amor, o que é que tá acontecendo? Quer dizer, não é assim. Então, a primeira... Não ia ter alma e não ia ter padre, né? Primeira coisa, não se escandalize com o pecado alheio. Acolha, né? Acolha, tenta entender o caminho que a pessoa fez, até aquele encontro, até aquele show, até aquela conversa, aquele atendimento. E são duas coisas diferentes. Uma coisa é você pregar a palavra de Deus, ou seja, você está evangelizando. Evangelizar significa
preconizar uma doutrina, ou seja, deixar bem claro o que alguém já disse, no caso de Jesus. Então, uma coisa é você evangelizar pregando. Uma coisa é você evangelizar atendendo uma pessoa, né? Uma coisa é você evangelizar pregando depois de ter atendido muitas pessoas e entendido muitas pessoas. Aí a sua pregação é mais misericordiosa, ele é mais carinhosa, mais amorosa, é firme, né? Tem mais conteúdo e você tem uma visão de contexto um pouquinho maior, né? Porque pregador fundamentalista, tem pregador que todo mundo está no inferno para ele, né? Tem pregador que não tem a salvação que Jesus ofereceu, ele retira. Então tem pregador que está na linha da condenação, né? Então, esses anos de experiência que eu tenho, é o seguinte, quando eu estou num palco fazendo uma pregação, eu estou evangelizando? Sim. Mas eu posso estar evangelizando uma fatia muito fina de bolo, né? Do bolo. Então, se eu tiver uma experiência de atendimento, de compreensão, de misericórdia, de conhecimento de causa, de ir para a rua, entendeu? De falar com o drogado, de conversar com a prostituta, de falar com o homossexual, de entender o drogado. Se eu navego aí, então a minha pregação, eu aumento a fatia do bolo. Então eu atinjo mais pessoas. Então, se eu não tenho essa vivência, se eu sou um pregador de escritório, um pregador onde eu me tranco numa sala, faço estudo bíblico, saio dali, vou lá, pego o microfone, prego. Então, esse tipo de pregador, de evangelista, a fatia do bolo dele é muito fina. Muito fina, ele fala com muito pouca gente. Agora, se além dele estudar a palavra de Deus, se além dele ter uma vida de santidade, dele também ir para a rua, dele atender o drogado, dele sentar para conversar com o Ciclano, Beltrano e tal, entender o que se passa, aí quando ele vai para o microfone, a fatia do bolo que ele está pegando é cada vez maior, cada vez maior. Então existem evangelizadores e evangelizadores, né? Então eu me preocupo muito com isso, porque às vezes a gente corre o risco de estar falando com milhões de pessoas através de televisão, de rádio, internet, mas está atingindo muitas poucas pessoas. Então, a minha fala, ela tem que ser uma fala muito semelhante a de Jesus, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados pelo fardo, vem que o meu peso é leve, meu jugo é suave, vem que eu vou aliviar vocês, entendeu? Então, a gente não pode esquecer essas palavras. Jesus com os pecadores, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas fala o seguinte, não peca mais não. Então, Jesus nunca condenou ninguém. E hoje, infelizmente, nesse cenário que eu vejo muito pregador legalista, entendeu? Mais condenando do que acolhendo, e um discurso até bonito de se ver, radical, dá like, né? Efusivo e tal. Mas a fatia do bolo dessa pessoa é muito fina, é quase que uma rodelinha de mortadela cortada na padaria, entendeu? Então, para você atingir mais pessoas, você obrigatoriamente tem que ser mais misericordioso. E a gente é misericordioso quando a gente recebe a miséria. Uma pessoa cheia de coragem é corajosa. Uma pessoa cheia de medo é medrosa. Uma pessoa cheia de miséria não é miserável, é misericordioso. Então eu tenho que ter as misérias das pessoas para eu poder ser misericordioso. Entendeu? Então eu tenho que estar misturado, eu tenho que estar junto, eu tenho que entender, eu tenho que saber por quê, para depois eu ser misericordioso. Então tem muita gente sendo miserável ao invés de ser misericordioso. Nossa, vocês estão ligados que você acabou com a minha conversa com a minha esposa até São Paulo agora para voltar. Na hora que você começou a falar da fatia do bolo, eu falei, cara, será que eu tô fazendo isso, mano? Me travou agora. Eu vou voltar. Você tem que dar carona pra mais gente. Atônito na Dutra, assim, cara. Em silêncio. Eu não sei que horas são. Se me deixar que eu vou virar à noite. 4:05. Então essa vai ser a última. Eu quero só matar uma curiosidade aqui e te agradecer uma coisa. Deixa eu falar, você tem que comentar aquela vez que ele foi lá em Anápolis e você subiu nas costas do Luiz Felipe. Ah, sim! Dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar isso e depois eu faço uma pergunta e a gente encerra, tá já? Eu fui quando eu comecei na caminhada, nesse encontro que você deu essa palestra que eu comentei,
eu fui e coloquei um amigo meu nas costas. E você parou o show. Você parou o show. E aí você virou e falou assim, gente, quem tá na frente de vocês não é um artista, é um missionário. Só que assim, eu acho que poucas broncas na minha vida surtiram tanto efeito. Porque naquele momento eu consegui entender o que era de fato alguém que estava comprometido com a evangelização. Eu acho que, pra falar a verdade, aquela bronca influenciou muito pro Santa Carona hoje, sabe? Da maneira como eu encaro o meu apostolado. Queria te agradecer por essa bronca. Que bom. Fundo do coração. Não me lembro disso, mas... Não, você não vai lembrar, mas foi uma coisa assim que pra mim foi... A última pergunta é só por curiosidade mesmo. Tenho certeza que quem tá em casa tá querendo saber. Muita gente mandou essa pergunta sabendo que eu ia vir aqui. Não é nada tão profundo assim, mas... O último PHN que teve, aquele fato com o Padre Marcelo, o que foi aquilo? A gente vê, graças a Deus não aconteceu nada, mas todo mundo fica muito curioso. Tipo, o que aconteceu ali? E como que foi pra você aquela situação? Porque foi muito atípico. A gente pode olhar de vários ângulos, né? Primeiro que aquela pessoa, ela fazia uso de um remédio controlado e, infelizmente, o sistema de saúde do Rio de Janeiro não estava fornecendo para ela, né, o remédio. Então, ela estava mais ou menos, se eu não me engano, há 15 dias sem tomar o remédio. E ela teve um surto psicótico. E surto psicótico é surto psicótico. Aquela pessoa, ela subiu correndo no palco, imaginando sei lá o quê, e empurrou o Padre Marcelo. Beleza. Então não foi por maldade. Não, foi simplesmente um surto psicótico dela. É claro que, né, depois de um acampamento tão grande, né, onde tudo tinha corrido extremamente bem, mas também a gente sabe que o mal usa da fragilidade do ser humano para causar um desconforto, para desequilibrar, né? E foi justamente, né, ali estava uma brecha de fraqueza humana, né, e é claro que naquele empurrão que poderia ter matado, né, o Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo Rossi estava ainda se recuperando de uma depressão, ele estava ainda muito magro, não tinha uma massa muscular como ele tem hoje. Ele não estava saudável como ele está hoje, né? Então, se ele tá bombado, né? Hoje ele tá bem saudável, né? Tá fortão. Saúde! Bombado no sentido bom, ele não toma bomba não, gente. É que ele tem uma memória muscular muito forte. Qualquer coisinha que ele faça na casa dele, que ele não é de academia, mas se ele fizer 10 flexões, equivale a 1000 flexões minha, entendeu? Porque ele tem uma memória muscular muito forte, ele é um cara forte. Mas voltando lá, né? O Padre Marcelo estava muito debilitado. Então, com certeza Nossa Senhora o pegou no colo, não deixou que ele batesse a cabeça, não deixou que ele quebrasse um fêmur, não deixou que ele... né, enfim. E quando ele voltou para o palco, eu senti mesmo, ele tinha espasmos de dor, que o músculo dele saltava, mas era espasmos de dor mesmo, né? E ele me agarrava assim, que que me machucava. A gente repara que ele está quase que escorando em você ali, né? E ali mas naquele momento, né, onde a brecha dada por todo esse contexto, né, de falta de remédio, de surto psicótico e tudo mais, o diabo, claro, também quis usar ali para tentar contra a vida dele, né? A mulher não tem culpa nenhuma, pelo amor de Deus. Sim, claro. A mulher está totalmente isenta de culpa, ele já perdoou essa mulher deve ser acolhida na comunidade dela. Foi um fato, né, isolado, e que com certeza o diabo também se aproveitou daquele momento para tentar contra a vida do padre. E foi um recomeço para o padre. O batismo de fogo que nós temos hoje na Rede Vida é fruto daquele momento. Então, ele encarou aquele momento como o grande batismo de fogo da vida dele, né? Então, quando ele subiu ao palco, foi justamente o último PHN que nós participamos, tanto ele quanto eu. Estamos há 2 anos sem ter o encontro. E quem sabe quando voltar, né, se a Canção Nova nos convidar, claro que a gente vai estar presente, mas foi ali que nasceu o batismo de fogo. Então, quer dizer, foi um fato causado humanamente falando, né, por falha do sistema de saúde, surto psicótico, que o diabo aproveitou e entrou para criar todo aquele clima, mas também Deus é Deus, né, meu? Então Deus pegou o Padre Marcelo, de lá para cá, o Padre Marcelo virou o que a gente tem ele hoje, um homem saudável, a nativa, entendeu? Super inspirado, eu trabalho com ele direto
e a gente é extremamente amigo e é uma pessoa fantástica. Então, de todo mal, Deus tira um bem muito maior. Então, foi mal, foi mal. Eu já estava a paisana, né? Estava lá do outro lado, não estava nem animando a missa, estava só curtindo a celebração. Quando eu vi ele saindo de cena, corri para o outro lado, né? Peguei o microfone para tentar conter aquela multidão. Foi uma comoção muito forte. A chefe da polícia de São Paulo hoje, a Elza, a grande chefe da segurança da capital de São Paulo, que é uma amiga minha, uma mulher extremamente capacitada, estava lá na hora, pegou a menina, porque ela poderia fazer mais coisas ainda, mas ela pegou, cruzei com ela atrás do palco, já com a menina já contida, para levar para uma salinha. E, enfim, foi um fato que a gente espera que não aconteça com ninguém. Poderia ter sido com outro sacerdote menos preparado, poderia ter acontecido com o próprio Padre Jonas na missa do sábado, né, que foi do dia anterior. Graças a Deus não foi, né? Talvez ele não resistisse àquela queda. Então, poderia ter sido pior? Sim. Não foi por quê? Porque também Deus estava ali, né? Deus é mais que tudo e a nossa certeza é que tudo está no controle de Deus. Às vezes ele permite alguma coisa aqui, uma prova ali. Lembrando que Romanos, capítulo 5, de 3 a 5, diz que a tribulação produz paciência. Paciência produz fidelidade. Fidelidade produz esperança e a esperança não engana. Então, esse ciclo, né, a gente vive diariamente, às vezes, na nossa vida, né? Então, na nossa vida missionária, isso é normal. Mais ou menos isso. Meu Deus do céu, que fenomenal. Dunga, você não sabe como que eu tô feliz. Eu queria te agradecer por ter vindo, por ter participado. Queria te agradecer em nome do Brasil também por ter estado por trás do meme do Padre Marcelo Bombado, porque a gente sabe que aquilo ali tem a sua mão por trás. Se não fosse o programa Acredite, não teria aquele meme. Mas principalmente por ter aceitado o convite, ter realizado esse sonho nosso. De fato, realizou um sonho nosso. Bacana. Ter você aqui com a gente. Espero agora ter você no meu programa. Que é isso? Assim, você sabe que é só você falar. Levar o Santa Carona, não acredite agora. Nossa, pô. é só você falar que eu paro lá a hora que você quiser. Que legal. A gente vai fazer isso, já está convidado já. Ah, sim, nossa, eu estou... Ai, meu Deus, vou infartar. Queria perguntar, você quer mandar uma mensagem final para a gente poder despedir do pessoal? A minha mensagem final é simples, né? Perseverem. Só isso. Porque Deus precisa só isso da gente, perseverança. Deus não pede perfeição, Deus não pede heroísmo, Deus pede apenas permaneçam firmes, né? Quem permanecer firme, quem permanecer nele, ele vai realizar todas as coisas. Então, sejam perseverantes. Chova, faça sol, cansado, se arrastando, andando, correndo, continua, né? Continua, porque é lá na frente que a gente tem assim, uma visão de uma pequena reta. Só isso. Depois tem uma esquina. A gente nunca sabe o que tem na esquina. Tem gente que, por medo de ver o que tem depois da esquina, ou para ou anda muito devagar nessa pequena reta. Não, a reta é para você desenvolver velocidade. É na esquina que você diminui um pouco a velocidade. Viu a reta de novo? Vai. Então, só Deus sabe o que tem na próxima esquina, mas a gente tem que chegar lá. Dunga. Entendeu? Palavras para descrever. Abração, gente, irmão. O abraço é... Nossa, eu não sei o que eu falo, não sei o que eu respondo. Meu Deus do céu, ai, ninguém sabe o que passa no meu coração. Eu queria só pedir para você que está em casa, para se inscrever no canal, clicar no joinha se você gostou dessa entrevista. A gente faz isso por vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aqui toda semana no Santa Carona. Dunga, muito obrigado. Valeu. Um beijo no coração, gente, e tchau.